Estamos na entrada do Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos. Caminhamos por trechos da Estrada Imperial, considerada a primeira estrada de rodagem planejada do Brasil. Tem suas origens no século XVI, nas trilhas indígenas, e foi nos séculos XVIII e XIX a principal rota de escoamento de café de São João Marcos ao porto de Mangaratiba. Esta magnífica ponte tem sua arquitetura feita em arco românico, belo e simples. É um dos exemplos da riqueza histórica da estrada. Observem a perfeição dos encaixes deste muro de contenção, com pedras irregulares, que sustenta até hoje as margens da estrada. Foi utilizado na construção destes muros a mesma técnica do canjicado. Todo este trabalho foi feito pela mão de obra escrava. Próximo à sede, existe outra ponte, a Padre Pérez, cujo nome popular é Lava-Pés, pois antigamente, antes de entrar na cidade, tinha-se o costume de lavar os pés e depois se calçar. Sua beleza impressiona. Estrada Imperial, patrimônio da nossa história, preservada pelo Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos. A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do planeta. Sua conservação é muito importante, pois temos hoje apenas 7% de sua área original. No parque, a Mata Atlântica apresenta alguns de seus representantes mais ilustres, como a figueira, o guapuruvu e o famoso pau-brasil. No passado, ela foi devastada para a produção de carvão, grandes plantações de café e a pecuária, e ainda hoje sofre pressão com o extrativismo vegetal, caça ilegal e expansão imobiliária. A Mata Atlântica do parque está recuperada e preservada. Um sinal deste sucesso é o líquen rosa. Ele é um bioindicador da pureza do ar. A Mata Atlântica apresenta uma grande variedade de espécies, tanto de plantas quanto de animais. Só as aves representam mais de 850 espécies. Devido a essa variedade, o parque tem um espaço dedicado à observação de aves, onde podemos nos encantar com os lindos pássaros presentes no parque. As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. As fontes de energia se dividem em renováveis e não renováveis. As não renováveis podem se esgotar em um futuro relativamente próximo, como o petróleo e outros combustíveis fósseis. Já as renováveis se repõem naturalmente. Porém, devemos nos atentar a alguns detalhes que podem fazer elas se esgotarem, como o desmatamento, que diminui a produção de nossas águas. Alguns exemplos de energias renováveis são a eólica, a solar e a hidrelétrica. O reservatório de Ribeirão das Lajes, que margeia o parque, alimenta um complexo de usinas hidrelétricas. A água, que vem de vários rios da região, é direcionada a essas usinas, onde produz energia para abastecer grande parte do Rio de Janeiro.
Por isso, devemos preservar o meio ambiente, para que possamos ter cada dia mais uma produção limpa de energia. O parque ocupa parte do sítio arqueológico de São João Marcos, tombado em 1990 pelo INEPAC, o Instituto Estadual de Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Graças a esse trabalho realizado no local, hoje podemos observar o traçado original das ruas, praças e todo o perímetro urbano da antiga cidade. Uma das principais ruas da cidade era Jorge Americano Freire, que passa bem em frente aonde é hoje a sede do parque. Outros destaques são as praças 5 de Julho e a Feliciano Sodré, onde se encontra o busto do presidente do Rio de Janeiro, assim como era chamado o posto de governador nos anos de 1920. A maior parte das ruas tinha o calçamento pé de moleque. Fora do perímetro de visitação já organizado, temos as ruínas da igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Pode-se observar as escadas que davam acesso à igreja. Este cemitério foi construído em 1942 e bem próximo fica as ruínas deste hospital, na parte alta da cidade. É na reserva técnica do parque aonde se encontram guardados os objetos encontrados pelos arqueólogos. Estas são as ruínas da casa do Capitão Mor. No período do Brasil Colônia, era o representante auxiliar do governo geral. Tinha a responsabilidade de proteger o território contra possíveis invasões. Posteriormente, o local passou a abrigar o colégio e um dos clubes sociais da cidade. Os ex-moradores guardam na lembrança momentos inesquecíveis vividos no local. Esta bela fachada, recuperada parcialmente, é resultado de um trabalho de anastilose e estabilização das estruturas remanescentes. A anastilose é uma técnica de reintegração e reagrupamento de peças originais da antiga construção. No seu interior, observamos ainda mais a sua imponência e outras peças remanescentes de cantaria encontrados no local. Os visitantes se encantam e levam uma bela recordação com fotos desse magnífico cartão postal. Este testemunho da história traz à luz vestígios da antiga cidade, considerados hoje patrimônio material da nossa cultura. Estas são as ruínas da Igreja Matriz de São João Marcos, padroeiro da cidade. Hoje, a entrada
Suas colunas e arco exibem o resultado do trabalho de arquitetos e engenheiros, em processo similar ao ocorrido na casa do Capitão Mor. Apesar de ter sido dinamitada, a estrutura remanescente revela a imponência de traços neoclássicos e a beleza de sua entrada, com piso de pedra ardósia. Os antigos moradores recordam com carinho e emoção a religiosidade nos sacramentos. Perfeito nos encaixes, este calçamento resistiu ao tempo e abandono. A cruz que ficava no antigo cemitério, hoje localizada no calçamento em frente à matriz, tem sua fabricação em ferro. Trata-se de peça vazada e com belos detalhes. Ao lado da igreja repousam peças de cantaria que, por sua beleza, encantam os visitantes. Igreja Matriz. Sua salvaguarda assegura legado hoje e para as futuras gerações. Estas são as ruínas do Teatro Tibiriçá, que ficava situado na rua 27 de setembro. Segundo ex-moradores, o prédio tinha 2 pavimentos, tinha uma arquitetura parecida como uma capela e recebia algumas peças teatrais e projeções de filmes. As praças Feliciano Sodré e 5 de Julho eram o coração da cidade. Observem bem o traçado das praças. Aqui aconteciam as festas que movimentavam a cidade, tais como a do Santo Padroeiro e o Carnaval. Este busto do presidente do Rio de Janeiro, assim como era chamado o posto de governador na época, é uma homenagem a Feliciano Sodré. Ele exerceu seu cargo entre 1923 a 1927 e foi o grande responsável pela iluminação pública em São João Marcos, uma conquista para a cidade. As praças guardam momentos inesquecíveis para os ex-moradores e hoje uma bela lembrança para os visitantes. O Mirante do Parque é uma área com vista privilegiada do reservatório. Dele podemos observar a influência das estações do ano. Nos meses de reservatório mais cheio, com o acúmulo das águas da estação chuvosa, a água invade parte do parque. E nos meses mais secos, a água baixa de volume, abastecendo então grande parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. E temos então a área de visitação ampliada. No Mirante, temos algumas atrações como o Espaço Literário, Espaço Obra Escola, além do Viveiro de Mudas, Jardim Sensorial e uma linda horta orgânica. Este é um ótimo espaço para observar a natureza presente no parque, como por exemplo as aves aquáticas, muitas vezes com seus filhotes se alimentando próximo ao mirante, assim como a mata que circunda o parque. Contemplação e preservação em um só lugar encantam a todos que tenham a oportunidade de visitar o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos.